certo? Então, vou continuar o formato que a gente fazia. Vou para o nosso roteiro de aula prática. A gente, de acordo com o nosso cronograma, pelo que eu lembro, a gente iria incluir retículo endoplasmático na avaliação, mas por conta do feriado acabou não dando tempo, mas foi bom que ficou metade para antes da primeira prova e agora outra metade para a segunda. Então, a aula de hoje é sobre retículo endoplasmático e ribossomo. Então, a aula gravada falava sobre isso. E a aula prática, a gente olha nas lâminas algumas organelas de cada aula, né? Deixa eu colocar aqui maior. Aqui. Então, a aula prática dessa semana seria o roteiro 6, e aqui a gente estuda o sistema de endomembranas. Esse sistema de endomembranas, a gente inclui todas as organelas que são membranosas. Então, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, o ribossomo não está incluído aí. É que eu incluí o ribossomo nessa aula porque ele tem uma relação muito próxima com o retículo endoplasmático rugoso. A gente vai ver, vocês devem ter visto na aula gravada. Então, como o conteúdo caberia, né, numa única aula, eu incluí os dois. Mas dentro do sistema de endomembranas, inclui organelas que têm membranas, né, organelas membranosas. Aqui na introdução do nosso roteiro, explica o que é a organela, né, que são estruturas intracelulares, presente em células eucarióticas ou procarióticas também. Endomembranas é só eucariótica, né, mas organela, só a palavra organela, também está presente na célula procariótica. Em relação ao sistema de endomembranas, a gente tem mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, o próprio retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, todos eles têm membranas que envolvem as suas estruturas e dentro dele tem componentes que exercem uma função na célula. Então, o que não tem membrana é o ribossomo e o citoesqueleto. Acho que em algum lugar aqui eu falo isso. Cadê? Os centríolos, né, que faz parte do citoesqueleto, e os ribossomos, eles não são envolvidos por membrana. E aí cada organela tem uma função, algumas têm a função de produzir energia, outras têm função de síntese proteica, síntese de lipídios, transporte de componentes dentro da célula, assim por diante. Tanto a célula animal quanto a vegetal tem essas organelas, e só que a célula vegetal tem alguns componentes diferentes, né, da célula animal. A célula vegetal, ela tem o cloroplasto, que vai ser responsável pela produção de energia para a célula, e tem a parede celular, que a célula animal não tem. O tamanho pode variar, então não precisa ser igual para todo tipo celular, ele pode variar bastante. Então, um tipo celular, ele pode ter uma organela assim, muito maior ou em grande quantidade comparado com outra. Isso sempre está relacionado com a sua função. Então, se tem uma célula que tem uma função, por exemplo, de síntese proteica, aquela célula vai ter muito retículo endoplasmático rugoso, bastante complexo de Golgi, muito ribossomo, porque são as organelas que são importantes para fazer síntese de proteína. Se for uma célula que necessita de muita energia, por exemplo, o espermatozoide, ele precisa de muita energia para fazer a função. Então, é uma célula que tem muita mitocôndria. E elas podem variar de tamanho. Claro que não vai ser muito diferente, né? Mas elas podem variar entre uma e outra. De maneira geral, as organelas, elas não são visíveis pela microscopia óptica, essa que a gente faz em aula prática, essa lâmina que a gente core e olha no microscópio. O que a gente pode fazer é usar alguma coloração específica, que aí você consegue corar a organela, e aí sim você consegue observar dentro da célula alguma estrutura que você marcou. Mas a organela em si, você não consegue visualizar bem no microscópio óptico. Apenas o núcleo, né? Como ele é muito grande, ele cora com uma cor diferente, a gente consegue visualizar bem. Claro que a carioteca, o material genético, os detalhes que a gente sabe que tem em cada organela, a gente não consegue ver. A gente consegue saber que está ali, a gente consegue marcar na célula para poder identificar, mas com a microscopia óptica não é possível. O que a gente precisa fazer é usar uma outra técnica que aumenta mais, microscopia eletrônica, por exemplo, aí sim a gente consegue ver a estrutura melhor. E outra forma de vocês avaliar essas organelas é através da sua função. Nos trabalhos de pesquisa, muitas vezes, a gente não busca a organela, e sim a gente busca a função que ela faz.
Então, por exemplo, um trabalho com plantas, né? Se aquela planta tem ou não resistência promovida pela produção de uma proteína X. Então, tem plantas que são resistentes a um fungo e outras que não são. E essa resistência se dá por conta da presença de um componente que é tóxico para o fungo, ou que ele inibe fungo, faz alguma ação contra o fungo, então ela não consegue proliferar naquela planta. Então, o que a gente faz no estudo é nem procurar o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, o ribossomo, a gente não procura, a gente procura a proteína, que é o resultado da função da organela. Mas a gente precisa entender como isso funciona, eu falo pela disciplina de biologia celular, por conta de tudo que vem para frente, né? A gente tem que ter o entendimento do sistema, né, grande como um todo, de como funciona o vegetal, de como funciona o animal, mas para a gente conseguir entender esse todo, a gente precisa entender cada sistema. E para a gente entender o funcionamento do sistema, a gente precisa entender os componentes, então os tecidos que compõem o sistema, as células, as moléculas. Então a gente vai do menor para o maior e também às vezes do maior para o menor, para a gente ter um entendimento melhor, para que a gente tome alguma decisão. Então todos nós aqui, né, trabalhamos com produção de alguma forma, né, produção de alimentos, ou no caso do pessoal de Jaboticabal que faz veterinária ou zootecnia, também trabalha com um animal de qualquer forma, né? Quando você vai fazer um trabalho final, né, então ou para produzir, para desempenho, para curar uma doença, você precisa ter entendimento do todo, e para isso você tem que ir para o menor, né? Por isso que a gente tem essas disciplinas básicas, né, que aprofundam até conceitos que vocês já sabiam. Então, eu sei que a disciplina de biocel, ela não traz uma novidade para vocês, né? Então, vocês já conhecem a célula, já sabem das organelas, mas agora, nessa disciplina, a gente tem a oportunidade de conhecer profundamente cada organela, como ela funciona, quais são as proteínas, como que ela executa a função, porque isso pode determinar uma coisa importante lá para frente. Então, o aparecimento de uma doença, ou o controle, ou o crescimento, e assim por diante. Então, tudo isso faz parte da bagagem, né, que a gente tem de conhecimento para poder conhecer e estudar as coisas. Bom, então, continuando aqui no nosso roteiro, nessa aula, então, a gente vai usar esse roteiro essa semana e semana que vem, porque nessa semana a gente vai falar sobre retículo endoplasmático e semana que vem sobre complexo de Golgi. Então, e nesse roteiro aqui a gente vê as organelas do sistema de endomembranas. Então, o objetivo é a gente observar algumas lâminas histológicas para observar a organela. A gente vai conseguir ver a organela exatamente como se fosse uma foto ou uma imagem de microscopia eletrônica? Não, a gente não consegue, mas a gente usa colorações e lâmina que tem uma função muito específica e a gente consegue marcar ou visualizar essa organela. Na aula de hoje, a gente vai focar no retículo endoplasmático e no ribossomo. Então, a gente vai ver a medula de coelho, porque tem... aqui para baixo. Na medula de coelho tem ribossomo. Na verdade, só essa, né? Porque todas as outras são sobre complexo de Golgi, mitocôndria, mas eu encontrei outras coisas na internet também, para mostrar para vocês. E quem quiser, aproveita esses espaços aqui para fazer o desenho, para memorizar mais o formato e, consequentemente, a função da estrutura. Então, eu procurei na internet alguma lâmina, alguma foto de microscopia ótica que falasse sobre ribossomo. Eu não encontrei nada, gente. Eu encontrei essa aqui, que ainda fala, ó, ribossomo em microscopia ótica. Só que não dá para ver nada, né? Porque quando a gente olha a imagem assim pela internet, fica difícil da gente focar. Se a gente tivesse no laboratório, a gente olhar a medula do coelho, eu vou até mostrar aqui, eu achei uma outra apresentação, e a gente conseguiria ver uma coloração acinzentada dentro da célula. E isso é a coloração do ribossomo. Então, mostra ali um aglomerado de ribossomo nessa célula, a gente conseguiria ver por essa marcação. Então, aqui eu só coloquei para mostrar para vocês que não dá para ver. Talvez a gente poderia imaginar aqui, em alguns locais, um pouquinho mais corado, num roxinho, meio acinzentado, pode ser esse aglomerado de ribossomo. Mas, para a gente não ficar sem ver nada, eu trouxe aqui. Deixa eu ver, vou colocar aqui.
Você viu que ele, quando eu coloco o ribossomo, né, ele já aparece aqui o retículo endoplasmático rugoso. Então, olha só essa foto aqui do retículo endoplasmático rugoso, aderido, muitas fotos com retículo, porque ele tá presente em 3 locais na célula, né, o ribossomo. Ele pode estar aderido à carioteca, ele pode estar aderido ao retículo endoplasmático e ele pode estar livre no citoplasma. Quando ele está livre no citoplasma, muitas vezes ele está ligado à fita do RNA mensageiro. Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai ter aula de síntese proteica, a gente vai falar sobre o RNA mensageiro, como ele é produzido. Eu até fiquei em dúvida, né, se eu deveria falar sobre síntese proteica antes ou depois do retículo endoplasmático. Mas eu sempre coloco antes, né, porque depois eu vou falar lá na síntese proteica sobre o retículo, sobre o ribossomo, e você já precisa saber. Então, relembrem aí sobre RNA mensageiro, que é a fita que é feita a partir do DNA, do modelo, né, com a informação genética que vai ser enviada para o ribossomo fazer a proteína. Estou tentando achar aqui uma foto legal. Então, esse espiral aqui é um aglomerado de ribossomo em volta de uma fita de RNA mensageiro, para fazer a proteína, fazer a síntese proteica. Na nossa aula, nós iríamos observar um corte de medula. Todo mundo lembra da medula? Essa medula aqui que eu me refiro, de coelho, eu me refiro à medula espinhal, porque a gente tem medula óssea, né, dentro de alguns ossos grandes, né, e a gente tem também a medula espinhal na coluna vertebral. Esse corte aqui é da coluna vertebral. Eu estava procurando uma foto, e eu achei essa apresentação aqui que mostra várias imagens legais, só para a gente relembrar, né, como que é a medula e o que a gente buscaria na nossa aula. Só para relembrar, então, trata da espinha, da medula espinhal, né, que está dentro da coluna vertebral. A coluna vertebral, ela forma, né, o esqueleto, né, toda a estrutura óssea que é responsável pela movimentação, pela posição do corpo, pela estrutura, e ela protege a medula óssea, a medula espinhal, desculpa, gente. A medula espinhal, ela é formada por feixes nervosos. Todo o corpo animal, ele está repleto, né, de feixes nervosos, de neurônios, que vão enviar ou receber alguma informação. E esse intercâmbio, né, ou essa integração de sinais é feito pela medula espinhal, e ela leva todas essas células nervosas até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a gente tem ali todo o processamento dessa informação e a tomada de decisão. Então, por exemplo, quando o organismo recebe eu recebo o sinal no meu sistema nervoso central de que eu tenho força, que eu estou de pé, e aí eu tomo a decisão de andar. Então, toda essa informação, quem processa é o sistema nervoso central. E quem faz o transporte são os feixes nervosos, né, os neurônios, e isso está aglomerado na minha medula espinhal. E ele tem comunicação aqui com todo o corpo. Deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui. Cada porção da medula espinhal, ela vai inervar uma parte do corpo. Olha uma foto de microscopia da medula. Era isso aqui que a gente olharia no nosso microscópio, em aula prática. Imagina que o rato é um animal pequeno, a gente pega, isso a gente já compra pronto, né? Mas normalmente a empresa que vende esse material pega a medula, secciona, faz corte transversal, né? Primeiro corta, fixa, coloca em parafina, faz os cortes, depois cora. Então a gente teria uma visão assim na nossa lâmina. Lembram da medula espinhal? A gente tem a substância branca e a substância cinzenta. E cada um tem uma função, e basicamente ele é composto de feixes nervosos, né? Eu só queria mostrar aqui algum lugar sobre a inervação. Tinha alguma imagem legal aqui sobre inervação. Aqui uma foto mesmo da coluna vertebral, só que isso aqui é de humano, né? Mas isso é muito semelhante com os animais, né? Os animais apresentam estruturas bem semelhantes, claro que na posição é diferente, né? Dependendo do animal. Porque a gente tem os primatas que têm uma posição semelhante à nossa. Aqui mostra, né, a separação, a posição da medula, né, da espinha, da coluna, e quais são os tecidos que ele inerva, né, que ele é responsável pelo envio de informação. Então, aqui ele vai mostrando cada porção e qual a parte que ele é responsável pelo envio de informação. Se tiver um rompimento dessa medula, alguns acidentes, né, muito graves, pode acontecer um rompimento
dessa medula. Então, imagina que é um feixe de neurônio, vários neurônios, né, que estão aglomerados em uma estrutura, um feixe chamado de medula. Se acontece um acidente com um rompimento, aquela posição abaixo desse rompimento não vai conseguir mandar essa mensagem para o sistema nervoso central. Nem o sistema nervoso central vai conseguir enviar essa informação para o tecido que esse feixe, né, que ficou agora seccionado, responde. Então, por isso que quando tem um acidente muito grave, né, com rompimento de medula, as pessoas perdem a movimentação de pernas, dependendo se for muito para cima na coluna, até de braços. Então perde. E além disso, não é só movimento de perna e braço, não, né? É toda a movimentação de muitos órgãos, de controle de função. Isso aqui é um problema sério para o organismo conseguir se restabelecer e conseguir funcionar adequadamente. Toda pessoa que tem uma lesão desse grau, assim, né, de romper a medula óssea, não é só perda de movimento, perde várias funções. Porque muitas funções acontecem no nosso organismo por feedback, né? Então, a função, ela tem uma função X, eu preciso mandar para o sistema nervoso, ele processa aquela informação e dá uma resposta. E tudo que você pode imaginar, né? Então, contração intestinal para liberação de fezes, contração da bexiga para liberação de urina. Então, dependendo de como isso foi, né, rompido, tudo isso pode ser prejudicado. Certo? Então, era isso que a gente olharia na nossa aula. A gente pegaria uma porção de medula de rato e aproximaria no maior aumento para conseguir ver uma célula que tem muito ribossomo. Por que essa célula tem muito ribossomo? Porque ela transmite a informação através de neurotransmissor. Então, o neurônio ele vai fazer sinapse química, produz neurotransmissor, o neurotransmissor é produzido pela célula, e quem sintetiza o neurotransmissor é o ribossomo. Então, por isso que essa célula tem tanto ribossomo. E nesse caso, né, nesse corte, a gente consegue visualizar, não tão bem, né, mas a gente consegue visualizar ao formar alguns neurônios, né, e umas manchas acinzentadas, que é a coloração do ribossomo. Agora, para a gente observar um ribossomo no seu formato real, né, para a gente ter noção do formato dele, a gente precisa buscar microscopia eletrônica. Então, aqui a gente consegue ver foto de microscopia eletrônica com o formato adequado do ribossomo. Então, aqui também, vários ribossomos. Aqui o espiralzinho, né, vários espirais. E eu vou aproveitar que a gente está olhando aqui algumas imagens, quero mostrar o retículo endoplasmático também. Aqui, uma foto de microscopia eletrônica, mas a gente tem aqui uma coloração, né, feito por computação. Tem vários programas que fazem essa coloração para a gente poder ver melhor. Porque normalmente a foto de microscopia, ela é sempre branca e preta. E aí, quando a gente vê cor, é porque a gente usou um programa específico para colorir essas porções da foto. Então, aqui nessa foto, o retículo endoplasmático está marcado em azul. Então, ele está aqui todo marcado em azul. E se a gente aproximar mais, deixa eu ver se eu consigo aproximar. A gente vai ver que tem partes que tem umas esferas, né, aderidas, que são os ribossomos, e outras que não. Aquela que tem a esfera aderida é o retículo endoplasmático rugoso, que está aqui, ó, à direita, e aquela que não tem retículo endoplasmático aderido é o retículo endoplasmático liso. E ele é chamado assim por conta dessa característica, né, o aspecto que ele tem. Liso, sem ribossomo, rugoso, com ribossomo. Então, aqui dá para a gente ver mais ou menos, né, não dá para enxergar tão bem. Mas tem aqui, nessa porção, o retículo endoplasmático rugoso, que dá para ver que tem umas esferas aqui aderidas. Que por essas outras fotos a gente consegue ver um pouquinho melhor. Normalmente, o retículo endoplasmático, ele está sempre próximo ao núcleo. Não é obrigatório, né? Essa foto mesmo aqui, ele não está tão próximo ao núcleo, né? Então, ele está um pouco mais longe do núcleo. Eu não sei o que são essas outras coisas coradas, né? São vacúolos, são vesículas produzidas pelo complexo de Golgi. Então, mas o mais comum, inclusive quando a gente vê uma imagem de célula, né? De célula, um desenho, né, sobre a célula, olha aqui, o desenho da célula. O retículo endoplasmático, ele sempre é desenhado, né, ele é caracterizado em volta do núcleo. Isso porque a membrana que forma o retículo endoplasmático, ela vem da carioteca.
A carioteca vai aumentando o seu tamanho, fazendo invaginações e formam essas cisternas que vão dar origem ao retículo endoplasmático rugoso. Então, as proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático, elas são jogadas aqui dentro da cisterna, dentro desses espaços aqui formado pelas membranas. Aí, aqui dentro, ela pode passar por algumas reações químicas, porque as proteínas, muitas vezes, elas não são produzidas assim, prontas já para o uso, né? Elas não estão finalizadas, elas são produzidas como pré-proteínas, elas precisam sofrer ativação, alguma modificação, precisa passar por alguma reação mediada por enzimas. Porque imagina, todas as proteínas que a gente produz no organismo, né? Tem muitos tipos. E muitas vezes a gente produz uma proteína que passa por reações químicas que podem dar origem a muitas outras, né? A partir de um precursor. Então, aqui dentro do retículo endoplasmático, ele passa por reações químicas, e aí sim ele vai ser liberado por vesículas para o complexo de Golgi. E aí lá ainda pode passar ainda por mais reações químicas para finalizar essa proteína. Isso para aquele ribossomo que está ligado ao retículo endoplasmático. Já aquele ribossomo que está livre no citoplasma, que a gente viu aqui, né, como ribossomo ou polirribossomo, olha os ribossomos, mas eu quero achar aquela imagem que tem um polirribossomo. Polirribossomo ou polissomo? Aqui. Esse que está livre no citoplasma vai sintetizar uma proteína, e essa proteína cai no citoplasma. Então, muitas vezes, a síntese proteica desse ribossomo é para a manutenção da própria célula. Então, ele vai produzir proteínas que vão compor outras organelas, que vão compor, sei lá, membrana plasmática, que vão fazer parte de receptores, vão fazer parte de alguma coisa, então, para a manutenção daquela célula. Então, normalmente, aquilo que é produzido pelo ribossomo que está livre no citoplasma vai ser usado para a própria célula, e aquele que está aderido no retículo endoplasmático vai cair dentro do retículo endoplasmático, vai ficar dentro de uma vesícula, que vai ser transportada para o complexo de Golgi, passar por processos ali, que a gente vai ver na próxima aula, ser também enviado para uma próxima vesícula, que vai ser jogado para fora da célula. Imagina uma glândula que produz hormônio, ela faz dessa forma. Então, o núcleo recebe uma informação de que ele precisa produzir um hormônio, insulina, por exemplo. Então, tem muito a glicose no corpo, então ele tem que produzir insulina, para a insulina facilitar a absorção dessa glicose, mediar, né, a absorção dessa glicose pelas células. Aí, as glândulas que produzem a insulina, elas recebem essa informação no núcleo, produz um RNA mensageiro, porque a gente tem um gene que faz a insulina, esse gene vai ser acionado e ele vai ser expresso, e aí então ele vai, a ação dele é produzir um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro produzido dentro do núcleo, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, ele pode, no caso da insulina, ele vai ser lido pelos ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso. Essa insulina cai dentro do retículo endoplasmático rugoso, passa por processos até que a proteína fique pronta, passa para a vesícula, cai no complexo de Golgi, passa por processos químicos e cai numa vesícula. Essa vesícula vai ser ligada na membrana citoplasmática e vai ser exocitada. E normalmente essa exocitose, ela pode ter alguns caminhos, né? Ele pode jogar esse componente ali para o ambiente extracelular e atuar no ambiente extracelular, nas células vizinhas, ou ele pode jogar esse componente dentro de uma corrente sanguínea. Então, ele pode ter ali um caminho para percorrer e ser jogado para a corrente sanguínea. Essa é a comunicação endócrina. Lembra que a gente falou na aula retrasada, acho que foi? E aí, dessa forma, a insulina cai na corrente sanguínea e vai poder ser distribuída no corpo inteiro. E aí a gente consegue fazer o transporte da glicose para dentro da célula mediado ao estímulo da insulina. Certo? Já, por exemplo, uma célula que precisa aumentar a quantidade de mitocôndria. Vamos supor que um animal estivesse numa situação X, de repente ele muda a situação. Um animal ficou prenhe, agora vai ter ali né, a prenhez para lidar, né, todo o período de prenhez, então ela vai produzir outras coisas, vai ter que produzir muita proteína. Então, as células de alguns tecidos, imagina as células do tecido mamário, as células do trato reprodutor, tudo isso fica alterado. Então, precisa aumentar a mitocôndria, precisa aumentar vários componentes para dar conta ali daquela nova situação. Nesse caso, quem vai fazer as proteínas para a própria célula, para o próprio tecido, vai ser o ribossomo que está livre no citoplasma. Tranquilo? Então, aqui a gente consegue ver os retículos endoplasmáticos. Lembrando que a gente tem tanto rugoso quanto liso.
Tentando achar uma imagem diferente daquela com o liso e o rugoso. Aqui tem os dois, né? À esquerda a gente tem o retículo endoplasmático rugoso e à direita o retículo endoplasmático liso. Tá pequenininha a foto, né? Deixa eu ver se eu acho uma melhor. Bom, vou procurando aqui, vamos ver se eu acho. Essa diferença, né, de liso rugoso também reflete na sua função. O retículo endoplasmático liso não sintetiza proteína, ele sintetiza lipídios. Então, a função dessa estrutura é sintetizar lipídios. Então, dentro das vesículas lá das cisternas, a gente tem lipídios. Então, ele vai sintetizar lipídios que vão permanecer ali e vão ser usados também para... podem ser precursores de hormônios, podem ser utilizados pela própria célula. Aqui, ó, o retículo rugoso e o liso. Certo? Então, na nossa aula prática, a gente ia ver essa lâmina só. Na aula que vem, a gente olha as outras duas, complexo de Golgi e de mitocôndria. A gente vai falar de mitocôndria um pouquinho mais para frente, mas a gente já pode dar uma olhada na mitocôndria também, só para a gente ver essa membrana, como são as membranas dessa organela. Eu trouxe também a nossa lista de atividade teórico-prática para a gente dar uma olhada, ver se tem alguma dúvida, e a gente aproveitar esse tempo para responder essas questões. Uma das perguntas é sobre a localização do retículo endoplasmático, eu até comentei isso, né, mostrando lá. Normalmente o retículo endoplasmático, ele está próximo ao núcleo. Ver se tem alguma outra imagem aqui mais legal. Pode ser essa aqui, deixa eu dar uma aumentadinha. É muito comum que o retículo endoplasmático fique próximo ao núcleo, porque a sua origem se dá com um aumento da carioteca, né? A carioteca ela vai proliferando e vai dar origem ao retículo endoplasmático rugoso e ao liso também, né? Então a proliferação dessa membrana faz com que tenha essa organela. Mas não necessariamente, não é obrigatório. A gente viu lá naquela outra lâmina que ele pode, né, ficar um pouquinho afastado, mas ele está ligado aqui à carioteca. Aqui a gente tem ribossomo também ligado na carioteca e no retículo endoplasmático rugoso, que a gente consegue observar por essas esferas aqui bem pequenininhas, né? Então, a localização normalmente é próxima ao núcleo. Isso é importante pela sua função. Então, ele tem a função de sintetizar a proteína, né? E ele sintetiza a partir do RNA mensageiro que sai do núcleo. Então, se o RNA mensageiro tivesse que andar muito longe aqui, né, até alcançar a organela, ele poderia se perder, ele poderia ser degradado. Então, estar tão perto assim é importante porque vai garantir a captura do RNA mensageiro. Então, ele vai sair daqui e vai logo encontrar aqui a organela que ele precisa encontrar. Quais são os tipos de retículo endoplasmático e o que diferencia os tipos? A gente tem o rugoso e o liso, né? Ó, já está aqui o outro slide. A diferença é a presença de ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomo e o liso não tem. Deixa eu ver se ele já fala alguma coisa da função. Qual a função de cada tipo. E isso vai refletir na função. Então, a função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios e a função do retículo endoplasmático rugoso é a produção de proteínas. Quais são os tipos celulares que tem o retículo endoplasmático? São as células eucarióticas. As células procarióticas não têm organelas membranosas. Então, não tem o retículo endoplasmático, não tem o complexo de Golgi. E a localização dos ribossomos? A gente pode ter ribossomo aderido à membrana do núcleo, aderido à membrana do retículo endoplasmático rugoso e livre no citoplasma. Que é a localização. Então, pode estar livre no citoplasma. Nesse caso, é normal que eles estejam
numa formação de espiral, e essa formação em espiral é chamada de polissomo ou polirribossomo, e esse formato se dá pela presença de uma fita de RNA mensageiro, mas ele pode estar aderido ao retículo endoplasmático, ele pode estar aderido ao núcleo, à carioteca, e eu já estava esquecendo, ele pode aparecer, o ribossomo pode aparecer dentro da mitocôndria e dentro do cloroplasto. Esse aparecimento de ribossomo, né, dentro dessas duas organelas, é explicado por conta daquela teoria de simbiose. Lembra que a gente falou em algum momento? Acho, não sei se eu já falei sobre isso com vocês ou não. Acho que não, vou falar na aula de mitocôndria, né? É que existe uma hipótese de que a mitocôndria e o cloroplasto, né, durante a evolução, eram micro-organismos e eles foram endocitados e pelos benefícios mútuos, né, eles se mantiveram dentro da célula e ao longo da evolução eles acabaram se tornando, né, não sei nem se é a palavra correta, essas organelas. No caso da mitocôndria, era um micro-organismo com a capacidade de produzir energia, e o cloroplasto com capacidade de fazer fotossíntese. E isso tem vários estudos, né, comprovando, explicando, mostrando as indicações sobre isso, porque a mitocôndria tem seu material genético próprio, ela tem um DNA circular dentro da mitocôndria, ela tem um ribossomo, e esse material genético que ela tem é um modelo, né, uma informação para a produção de proteínas para a própria mitocôndria. Então, isso dá a indicação de que há muito tempo eles eram um outro micro-organismo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas aulas de mitocôndria e de cloroplasto. Essa aula especificamente de mitocôndria e de cloroplasto, eu convidei o professor Leandro Tropaldi. Ele é professor da Agro, e ele, com certeza, vai explicar muito melhor a função dessas organelas, a importância para a fotossíntese, para a produção de energia. Mas, de qualquer forma, na aula prática, né, na nossa aula ao vivo, eu vou falar sobre isso e posso falar um pouquinho mais, novamente, da produção de energia. Aqui a última pergunta, a sexta pergunta é sobre os ribossomos, o que é o ribossomo, né? Então, é uma organela. Claro que isso na literatura tem, né, uma certa discussão sobre se é uma organela ou não, mas vamos tratá-la como uma organela, né? É um agrupamento de proteína, é um grânulo proteico que pode estar livre ou aderido a alguma membrana. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta para eu não ficar redundante. Então, para a gente, um desenho, né, um esboço de como é o ribossomo e quais são os tipos de células que apresentam. Então, essa organela, ela é formada por dois aglomerados proteicos, são chamados de subunidades, uma é menor e outra é maior. E eles são separados em subunidades porque a fita do RNA mensageiro passa por entre eles. Quando ocorre a síntese proteica, o RNA mensageiro passa por entre essas duas subunidades, e ali dentro acontece algumas coisas, né? A gente vai ver na aula de síntese proteica. Acontece um acoplamento, reconhecimento de qual é esse sinal, qual é essa mensagem, para que tenha a produção correta de uma proteína. Então, cada RNA mensageiro tem uma receita, um código correto, adequado, para produzir uma proteína também correta e adequada. Isso acontece aqui, então, no ribossomo. Aqui a gente tem um sítio de ligação para identificação desses nucleotídeos, e a gente consegue fazer a produção aqui dos aminoácidos, que vão sendo aglomerados um a um, para formar uma proteína completa. Aqui embaixo, nessa imagem do ribossomo, a gente consegue até ver a formação de uma proteína, né? Então, aqui um polirribossomo, a fita do RNA mensageiro passando por eles, né, e dando esse formato de uma espiral. E conforme a fita do RNA mensageiro vai passando, ele vai lendo os nucleotídeos, né, os códons, as trincas, a gente vai lembrar ainda sobre isso, não fiquem preocupados. E cada trinca, né, cada 3 nucleotídeos, a gente codifica um aminoácido. Lembra que a proteína é formada por vários aminoácidos? Eles se ligam, né, por ligações peptídicas, e aí ele vai formar uma proteína. Essa proteína é formada depois que o ribossomo lê todos os códons, né, lê todos os nucleotídeos que codificam os aminoácidos. E aí, no final, a gente tem a formação de uma proteína, que ela nem está pronta. Teoricamente, ela não precisa estar pronta aí. Ela pode passar por reações químicas, ela pode passar por várias coisas para ela estar pronta. Mas a sequência de aminoácidos já está correta. O que pode acontecer, ela receber
um resíduo, né, uma porção, uma molécula, ela pode mudar o formato, então são finalizações para ela poder ter efeito ou até mudar. Ela pode ser precursora de várias proteínas. Aonde acontece, né? Onde aparece o ribossomo? O ribossomo está presente tanto em células procarióticas quanto eucarióticas. Então, a célula procariótica também tem ribossomo. Então, a nossa bactéria tem ribossomo que vai ser responsável pela produção das suas proteínas. Proteína para formar o núcleo, para repor membrana, para fazer parede e assim vai. O 9, onde que eles, quais locais no citoplasma que apresentam ribossomo, a gente já viu, né? Aderido à carioteca, ao retículo endoplasmático rugoso ou livre. E o que são polissomos ou ribossomos a gente também conseguiu ver já, que ele tem esse formato por conta do RNA mensageiro. Dúvidas? Tranquilo? Vimos aqui, então, algumas imagens de microscopia eletrônica, porque a microscopia óptica eu não consegui achar nada e ia ficar difícil, mesmo que eu tirasse foto da lâmina que a gente tem no laboratório, essa apresentação pelo Google Meet, a gente perde muita qualidade, porque quando a gente está no microscópio, uma das formas da gente conseguir visualizar bem é através da aproximação, né, aquele ajuste fino que a gente faz com o micrômetro. Então, não ia ficar legal de qualquer forma, mas o mais importante é vocês entenderem aonde ele fica, quais são as funções das duas organelas, e o formato, essas informações. Não importa que a gente não consiga ver a foto. E lembrando que, né, mais para frente, quando for possível, a gente vai ter algumas aulas práticas, a gente combina um dia que todo mundo pode, para a gente dar uma olhada nessas lâminas, né, que a gente tem no laboratório de microscopia. A gente pode fazer algum experimento, aquela aula de tipagem sanguínea. Então, quando a gente retornar, a gente combina ainda alguma coisa. Dúvidas por hoje? Não, professora, tá tudo tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me manda e-mail, me manda uma mensagem lá pelo Classroom, que às vezes agora acaba passando, mas na hora que estiver fazendo alguma atividade, fica à vontade. Então, por hoje é só, gente. A gente se vê semana que vem. Qualquer coisa, entre em contato. Estou por aqui. Muito obrigada, professora. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Bom estudo.